Beleza, galera? Mais uma aqui, prova F1 2019-2020, matemática. Quinta questão. Quantos são os anagramas da palavra mercante que possuem a letra M na primeira posição, no caso, posição de origem, ou a letra E na segunda posição, ou a letra R na terceira posição? Lembrando, né, que ou inclui, pode ser uma coisa e a outra, pode ser as duas, só não pode ser nenhuma. Beleza? Então, justamente sobre isso, esse problema aqui ele trata, né, de inclusão e exclusão. Mas como a gente tem apenas três coisas, né, letra M, letra E e letra R, onde elas estão, a gente vai trabalhar com algo que é princípio da inclusão e exclusão, só que de uma maneira um pouquinho mais simples, que tem a ver com esse desenho aqui, que está feito aqui, que parece que é aleatório, mas não é, vocês já vão ver. Então, assim, essa questão é um ótimo exemplo de aplicação de conjuntos na resolução de problemas mais difíceis, tá? Porque o conjuntos vai ser é a base de princípio da inclusão e exclusão. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Sendo A o conjunto de anagramas que começam com M, B o conjunto de anagramas onde a letra E está na segunda posição, e C o conjunto de anagramas nos quais a letra R está na terceira posição. Ou seja, eu defini A, B e C para os conjuntos dos quais a gente está falando, né? Do M, do E e do R. Só para ficar um conjuntos clássico mesmo. E aí a gente pode montar esse diagrama aqui. Então, não estava aí para nada. E repara no seguinte, tem parte que está só vermelho, parte que está só azul, parte que está só verde, e tem as partes de interseção. Partes em que está vermelho e azul, parte que está verde e azul, parte que está vermelho e verde, e parte que está as três cores. Isso aqui é para mostrar o seguinte, o que a gente vai fazer basicamente? A gente vai calcular o número de anagramas que está dentro de A, ou seja, o número de anagramas que começam com a letra M. A gente vai fazer isso para os três. No caso, então, a gente vai encontrar quantos anagramas tem em A, quantos tem em B, quantos tem em C. E aí, se a gente somasse esses três números, a gente ia estar contando coisas mais de uma vez. Que coisas mais de uma vez? A gente já está contando a interseção de A e C mais de uma vez. A gente já está contando a interseção de B e C mais de uma vez. De A e B. Então, basicamente, esse diagrama ele vai ajudar a gente a ver o que a gente precisa somar, diminuir, o que a gente precisa fazer, tá? Mas, passando para o próximo, só vamos, guarda essa ideia. O que a gente vai fazer então? O número de anagramas que estão em A. São 8 letras na palavra, né? Mercante. São 8 letras. A gente vai fixar a letra M na primeira posição. Com isso, sobram 7 letras para a gente permutar. Sendo que a gente tem uma repetição, né? A gente tem a letra E duas vezes aparecendo. Então são sete letras com uma repetição de duas letras. Então o número de anagramas que pertencem a esse conjunto é 7 fatorial dividido por 2 fatorial, por causa dessa repetição. Isso dá 2.520 palavras que começam com a letra M. Beleza, pessoal? Passando para o próximo, o número de elementos de B é 7 fatorial porque o B é o conjunto dos anagramas em que o E está fixo na segunda posição. Com isso, a gente continua com 7 posições, só que agora a gente não tem mais o fator repetição, né? Porque o E, um dos E já está fixo. Então, a gente pode continuar, pode permutar todas as 7 letras que restaram sem nenhum problema. E por isso que dá o dobro da anterior, que é 5.040. O conjunto de elementos de C é bem parecido com o de A, é a mesma conta, que a gente só está fixando o R na terceira posição. A gente tem uma repetição, que é a do E. E agora a gente vai dar uma olhada nas interseções. O número de elementos de B interseção C é 6 fatorial, porque a gente está fixando E e R, então sobram 6 letras, e um dos E já está fixado, então não tem repetição. 6 letras que a gente pode permutar à vontade, 6 fatorial. O N de A interseção B, mesma coisa. A gente está fixando M e E. Sobram 6 letras para a gente permutar e não tem repetição. Então, 6 fatorial.
E o n de A interseção C, que a gente fixa o M e o R, aí sim vai ter interseção, vai ter repetição, perdão. E são 6 letras, só que tem duas que são letra E, então a gente faz 6 fatorial sobre 2 fatorial. Certo? Por isso que dá metade das outras. E a última, que é a interseção de todos os três casos. Que aí a gente começaria a nossa palavra com M, E e R fixos. Isso, né, deixa a gente com 5 letras para permutar, não ter repetição, então é 5 fatorial, que é 120. E aí o que acontece? Ou seja, a gente calculou tudo isso e a gente, após calcular isso, a gente pode montar o seguinte diagrama. Repara aqui como que a gente encaixa os dados que a gente tinha nesse diagrama aqui. A primeira coisa que a gente põe é o 120, porque o 120 é a interseção dos três. Daí, se a gente voltar aqui, a gente pode ver que, por exemplo, a interseção de A e C era de 360. Só que a interseção de A e C contém a interseção dos três, que já tem 120 palavras. Então, como essa aqui tem 360, o que a gente vai botar aqui no A interseção C sem estar no B é o que falta, né? 240. 240 com 120 dá 360. E assim por diante a gente monta o nosso diagrama, sempre vindo do que está dentro de mais conjuntos, né? Primeiro a gente põe o que está dentro dos três, depois a gente vai botando o que está em dois conjuntos, que são esses três caras, e por fim a gente põe o que está dentro de um conjunto apenas. Beleza, gente? Isso é um jeito mais simples do que você pensar em inclusão e exclusão, porque é natural, você consegue montar de forma que a gente agora só precisa somar esses caras que estão aqui para obter o nosso resultado. E aí, infelizmente, quando a gente faz isso, soma o 1560, o 600, o 120, o 240, o 600, o 3720 e o 1560, quando a gente finalmente soma tudo isso, a gente obtém como resultado 8.400. Repara que está em laranja aqui, justamente porque 8.400 não tem nas opções. Ou seja, essa questão aqui está anulada. Que infelizmente, é uma questão muito bonita, uma questão que traz um conceito muito legal, mas que na prova especificamente não tinha opção com a resposta, então nada mais a fazer do que simplesmente anular. Beleza, gente? Então, eu imagino que essa questão tenha dado algum problema por causa disso, mas é isso aí. Bora para o próximo.